Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para mais um vídeo e hoje nós vamos dar início ao estudo sobre o livro A Vida em Família, que é do Rodolfo Caligares, que eu antecipei no vídeo passado. Então, assim, o Rodolfo Caligares vai falar o tempo todo sobre casamento, relacionamento e etc. E embora a gente esteja vivendo um momento diferente, mas a expectativa do casamento ainda faz parte da vida de muitas pessoas. E o mais interessante é que não é só das mulheres. Eu vejo assim muitos homens desejando encontrar uma parceira, alguém para compartilhar a vida com eles. Algumas vezes porque já foram casados, têm filhos, precisam de uma esposa para ajudá-los na criação dos filhos e por aí vai, né? Então, o casamento ainda faz parte dos anseios de muitas pessoas na atualidade, não só no Brasil, mas mundo afora. É lógico que isso vem arrefecendo ao longo do tempo, sobretudo com a emancipação da mulher, que hoje não depende mais dos maridos para se manterem. Elas estão com uma profissão, enfim. Ainda assim, aquele desejo lá no fundinho de ter alguém para compartilhar os seus momentos de alegria, de tristeza, na saúde, na doença, a gente percebe que isso ainda existe. Bom, então, vamos começar ali na primeira parte do livro, que vai falar justamente sobre relacionamentos dos esposos entre si, ou seja, da mulher e do marido, certo? É a primeira parte do livro. E o primeiro texto diz respeito à vocação para o casamento. Aí eu vou começar com uma pergunta. Quem está me ouvindo? Já pensou que para se casar você precisa ter vocação? E se eu falo em vocação é porque o casamento requer algumas condições, alguns pré-requisitos. Será que todos nós temos esses pré-requisitos? É sobre isso que o Rodolfo Caligares vai falar. Então ele começa o texto assim: indubitavelmente a felicidade é a aspiração primeira do ser humano. Então, felicidade é alguma coisa que todos nós aspiramos. Continua. Alguns esperam consegui-la cedendo à inclinação que os impele para a dignidade sacerdotal ou religiosa, mantendo-se castamente no celibato. Mas são poucos. Constituem a exceção. Quer dizer, poucos de nós faz a opção do celibato, da vida sacerdotal, para encontrar essa felicidade. A esmagadora maioria espera encontrá-la mesmo no casamento. Natural que seja assim, pois é propósito da sabedoria divina que o homem e a mulher, sendo um complemento do outro, se unam intimamente para alcançarem a plenitude da vida. Tal o sentido das Escrituras, quando preceituam: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Fecha aspas, isso se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Continua o texto. Conquanto seja unânime a expectativa da felicidade no casamento, várias são as razões que levam as criaturas a contraí-lo. Então, assim, todos querem ser felizes e buscam essa felicidade no casamento. Mas, o que o Rodolfo Caligares está dizendo aqui? São várias as razões pelas quais uma pessoa opta pelo casamento. Por isso, enquanto uns colhem na vida conjugal farta messe, ou seja, farta colheita, então são felizes, né? Colheita de alegrias, prazeres e bem-estar. Outros, ao contrário, só encontram nela, ou seja, na vida conjugal, frustrações e sofrimento. Quer dizer, chegam lá depois que casam, veem que a coisa não é bem do jeito que imaginaram. E aí o Rodolfo Caligares continua. É que
Para formar um lar tranquilo e feliz, não basta que os cônjuges se tenham unido por necessidade de amor e companheirismo, pelo anseio de dar-se integralmente a alguém ou pelo desejo de possuir um lar e filhos. Razões essas que oferecem as maiores probabilidades de sucesso nas relações do casal. O casamento é algo muito complexo e seu êxito, ou seja, o êxito do casamento, depende de uma série de fatores, alguns desses fatores serão focalizados mais adiante no texto. Em seu entusiasmo fácil, muitos jovens o encaram com exagerado otimismo, acreditando-se aptos para superar todo e qualquer obstáculo que ameace a concretização das suas fagueiras esperanças. O que ele está dizendo aqui é uma realidade, né? Muitos jovens se entregam a esse sonho sem maiores considerações. Então, eles acreditam que estão prontos para alcançarem o êxito que o casamento exige. Continua. Não se dão conta de que a união de dois seres, criados e educados quase sempre em famílias, escolas, níveis sociais e lugares diferentes, requererá de ambos uma reformulação permanente de costumes, interesses, opiniões e sentimentos, sem o que acabará em desencanto e fracasso. Todos nós, por mais que a gente esteja encantado, apaixonado pelo ente amado, mas nós viemos de famílias diferentes, com educação diferente, com valores diferentes. Então, é no dia a dia que isso vai aparecer. De início, a gente acha que pode superar qualquer coisa, mas será que estamos prontos para isso? Que dizer-se, então, dos que se casam por conveniências ou vanglórias? Então, além disso, quer dizer, além do entusiasmo, muitos de nós casamos por interesse. É porque o outro tem dinheiro, é porque o outro é bem situado na vida, é porque eu quero mostrar que eu sou capaz de conquistar. É a vanglória, né? É o orgulho. Por pressão dos familiares que desejam vê-los apoiados, né? Minha filha, meu filho vai casar com uma pessoa que vai dar suporte para ele. Ou, o que é mais frequente no lado feminino, apenas para fugirem ao estigma de solteironas. Por dificuldades de relacionamento com os pais ou irmãos. Ainda hoje, apesar disso ser menos frequente, mas a mulher ainda tem a pecha, se ela não se casa até uma determinada idade, ela ainda tem a pecha de solteirona. Então, para fugir dessa pecha, ela acaba se casando com o primeiro que aparece. E aí também para fugir dos relacionamentos difíceis que pode haver dentro do lar, entre irmãos. Para não lhes serem pesados economicamente, então assim, outro fator é esse. Então eu sinto que eu sou um peso para minha família. Então eu vou me casar para que esse peso seja diminuído. Ou para se livrarem de empregos ou trabalhos espinhosos. Esse é outro fator que o Caligares aponta. A pessoa tem um emprego, que ela não está satisfeita nesse emprego, então ela se casa, ou ele se casa, para se livrar dessa atividade que não lhe é prazerosa. O casamento forçado, ou seja, aquele em que o homem é compelido a desposar uma moça por havê-la engravidado, conta igualmente com escassas possibilidades de alcançar resultados satisfatórios. Quando duas pessoas são obrigadas a se unirem apenas por não terem podido resistir a uma violenta impulsão biológica, não raro vêm a separar-se logo em seguida. E se continuam juntas, mal se suportam, nutrindo ambas um amargo ressentimento e sensação de terem sido logradas, ou seja, terem sido enganadas. Aqui ele está falando das uniões onde há uma precipitação nos relacionamentos, né? E a moça então engravida e o rapaz se sente obrigado a se casar com ela.
Sabendo-se como se sabe que a felicidade conjugal depende de que o marido e a mulher fusionem, ou seja, unam harmoniosamente suas personalidades, tornando-se como que uma só pessoa, parece evidente que naquelas uniões em que o coração não intervenha, será bem mais difícil possam eles estabelecer uma base estável e sadia que lhes permita enfrentarem juntos as vicissitudes da existência sem conflitos. Desde, porém, que ambos estejam dispostos a envidar todos os esforços necessários ao alcance desse objetivo, será possível que o consigam. Então, se eu estou disposto a enfrentar as dificuldades com o intuito de alcançar os objetivos reais do casamento, pode ser que eu consiga, embora enfrentando todas as dificuldades que o Rodolfo Caligares apontou aqui no texto. Não se tem visto tantos casais sinceramente enamorados um do outro que começaram a vida conjugal às mil maravilhas e depois vieram a separar-se por insanável desentendimentos? Em contrapartida, não se conhece também inúmeros matrimônios inconsequentes, quer dizer, irresponsáveis, que, malgrado os prognósticos desfavoráveis, acabaram dando certo, sendo muito bem-sucedidos? Então, ele está colocando duas situações aqui. Primeiro, de casamentos que começam muito bem e dali a pouco degringolam. E outro é o casamento onde todo mundo diz não vai dar certo. E, no entanto, por maturidade, essas duas pessoas se entendem e o casamento acaba dando certo. A razão é que cada casamento será sempre qual os esposos o façam. Tudo depende da vontade real do marido e da mulher. Se ambos estão dispostos a fazer o casamento dar certo, é possível que dê. O Chico Xavier, psicografando Emmanuel, no livro Na Era do Espírito, capítulo 11, ele diz assim: não te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias. Quer dizer, eu não caso hoje para me separar amanhã, não. Porquanto somente da comunhão espiritual, gradativa e profunda, é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto, em plenitude de amor eterno. Então, aqui a gente já vê, né, que logo de início o Caligares já coloca, em primeiro lugar, que casar não é para qualquer um. Para você casar, você tem que parar para pensar, eu estou vocacionado para isso? Eu vou aguentar as dificuldades do dia a dia? Por que razão que eu estou escolhendo o casamento e não um outro tipo de vida? São todas essas questões que o espírito imortal precisa se colocar, porque nós não somos obrigados a casar. Mas no momento em que a gente escolhe o casamento, nós temos que ter ciências de que nós vamos estar nos unindo a um outro coração, que nós vamos poder magoar, criar vínculos negativos e sofrendo as consequências desses vínculos negativos. Isso sem contar com a prole, que possivelmente virá, quer dizer, os filhos, né, que virão. Bom, terminou aqui o texto do Caligares. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.